compartilhamos juntos possam crescer cada vez mais, querido. Porque uma igreja que se permanece unida é uma igreja forte, é uma igreja que reina em triunfo para a glória do Senhor. Amém, queridos? Uma igreja madura, uma igreja unida pelo corpo, unida pelo sangue. Aquilo no qual o Senhor prometeu a nós que irá nos buscar como uma igreja santa, imaculada, sem mancha. E por essa unidade, queridos, todos nós, em nome de Jesus, vamos subir juntos. Amém? Glória a Deus. Abram a Bíblia de vocês lá em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 10. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga amém. Tudo bem, irmão, tá frio, tá? Mas vamos nos fortalecer agora aqui. Amém, queridos? 2 Timóteo 3, do versículo 10 em diante. A palavra de Deus diz assim: Tu, porém, tens seguido atentamente a minha teologia, procedimento, propósitos, fé, paciência, amor e perseverança, observando minhas perseguições e aflições, que sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei, contudo, de todas o Senhor me livrou. De fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. Todavia, os perversos e impostores andarão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste e sobre o qual tem plena convicção, sabendo perfeitamente de quem o tem aprendido. Porque desde a infância, sobre as sagradas letras que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação, por intermédio da fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Feche seus olhos, queridos. Pai eterno e soberano Deus, nós te exaltamos. Nós engrandecemos o teu santo nome, que a tua palavra venha falar conosco nessa noite. Que eu venha diminuir, mas o Senhor venha crescer, Pai. O Espírito Santo de Deus toma a frente dessa reunião agora, Pai. E fale aos nossos corações. Que a tua palavra venha de encontro conosco, que nós possamos ser maduros, que nós possamos ser experimentados na tua palavra, no ensino do qual nós demos agora, Senhor. Nos leva, papai, a ser totalmente dependente de ti e da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Paulo aqui fala para Timóteo para ele se manter perseverante no ensino, perseverante na batalha, na perseguição, mas para ele ser perseverante naquilo que ele foi ensinado. Da mesma forma, nós, queridos, temos que ser perseverantes naquilo do que nós estamos sendo ensinados nos dias de hoje. Principalmente no que mais interessa para nós, que é a palavra de Deus. Não há tempos difíceis, não há crise, há Cristo. Nós vimos, o pastor Ronaldo falou isso aqui para a gente. Nós não vivemos tempo de crise, nós vivemos tempo de Cristo. Nós vivemos o tempo de Cristo. E aqui Paulo fala algo para Timóteo muito interessante. Ele fala primeiramente para Timóteo assim, que ele tem que ser um cara emotivo, que ele tem que batalhar através do ensino que lhe foi lhe dado. Teologia, aqui em outras versões deve ter aí ensino, mas na minha marca teologia, no versículo 10, mas aqui ele fala de ensino. Tudo que Paulo ensinou para ele. Paulo, quando escreveu essa carta para Timóteo, ele tinha acabado de ser preso novamente. Ficou um período solto, mas quando escreveu essa segunda carta a Timóteo, ele estava preso novamente.
E aí ele começou a exortar Paulo, a Timóteo, acerca do que aconteceria se ele não firmasse nessa palavra. Paulo diz que em todas as cidades que ele passou, em todas as cidades ele foi perseguido. Porém, de todas o Senhor o livrou. E que isso aconteceria em Éfeso, onde Timóteo estava, essa perseguição. Porém, queridos, Paulo diz para ele, seja perseverante. E muitas vezes nós não perseveramos, principalmente no ensino desta palavra, no estudo desta palavra. Obrigado, meu irmão, Deus abençoe. No estudo dessa palavra. Aquilo que nos refere acerca do que as coisas estão acontecendo e do que pode acontecer. Muitas vezes nós não dedicamos tempos de ensino a esta palavra. E é um erro nosso, querido. Porque se nós pegarmos lá no versículo 16 que nós lemos, que toda a Escritura foi inspirada por Deus. Esse inspirado aqui, queridos, tem a forma correta, a original dela, seria expirar. Ou seja, respirar. Ou seja, sopro de Deus. Porque eu e você, queridos, quando Deus nos criou, a primeira coisa que Ele fez foi o sopro de Deus sobre nossas narinas. E é o sopro de Deus que é essa palavra, queridos, no qual nós temos que respirar todos os dias, a todo momento, a todo instante. Principalmente no ensino. Porque nós temos que aprender para ensinar outras pessoas. Principalmente isso. O ensino não vem para não ficar deixando como uma ovelha gorda. Eu tenho que aprender isto, eu tenho que ser exortado, eu tenho que ser corrigido, para que outras pessoas recebam o amor de Cristo através da minha vida. Porque eu não tenho como exercer um amor se eu não sei. Eu não tenho como exortar alguém se eu não fui exortado por aquele motivo. Ou por aquela situação. Uma outra coisa que Paulo fala a Timóteo aqui, é que ele está preocupado com as igrejas. Ou melhor, preocupado com a igreja. Ele diz aqui assim no versículo 11. Vou ler o 13, amados, perdão. Todavia os perversos e impostores andarão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste, sobre o qual tem plena convicção, sabendo perfeitamente de quem o tem aprendido. Porque nós estamos cansados de ver e ouvir que o mundo está adentrando para dentro da igreja. E na verdade nós que temos que sair para fora. É até estranho falar sair para fora, né? Mas é nós que temos que sair. Ficar lá fora. Igreja, tirados para fora. E não atrair as coisas de lá para cá. E não atrair a crise de lá para cá. E não atrair o tempo difícil lá fora para dentro da tua igreja, para dentro da tua casa, para dentro da tua vida, queridos. Paulo exorta Timóteo em relação a isso. Não. Fica atento e firme naquilo que você tem aprendido. E uma outra coisa que Paulo faz. Ele admoesta Timóteo. Ele exorta Timóteo por esses motivos. Principalmente no perseverar no evangelho verdadeiro. Por quê, querido? Se você pegar alguns versículos anteriores aqui de Timóteo, você vai ouvir falar de duas pessoas chamadas Janes e James. Quem são essas pessoas? Se você for lá em Êxodo, lá são essas duas pessoas, feiticeiros de Faraó, no qual quando Moisés fez lá transformou o teu cajado em serpente, os dois feiticeiros chamados Janes e James, são eles que, de acordo com estudos, que também fizeram a mesma coisa, transformaram o cajado deles em serpente. Porém, a serpente de Moisés devorou todas as deles. Então Paulo exorta Timóteo em relação a isso. Olha, tem enganadores no meio de vocês. Tem pessoas ludibriando as pessoas aí dentro da igreja. Por quê, queridos? Por causa da minha
Ah, não, eu estou em Cristo. Não, mas a minha falta de entendimento, a minha falta de raciocínio sobre a palavra, está fazendo com que eu seja enganada dia a dia. E será que é isso, queridos? Paulo aqui, exortando Timóteo, ele fala, olha, tem enganadores, eles vão de mal a pior. Sabe, são pessoas que não valem o que come. Mas a igreja está deixando de ser levada por essas pessoas. Pessoas que não conhecem a Escritura. Pessoas que não estudam a Escritura. Pessoas que não mergulham nessa palavra. Eu não estou dizendo aqui letra, aqui, não estou dizendo também que você tem que falar, eu tenho que fazer uma faculdade de teologia. Não, não é isso não, irmãos. Eu estou dizendo que a revelação você não aprende no ensino nenhum. A revelação você aprende lendo isso aqui, mergulhando nisso aqui. Como Jeremias diz lá, quando eu encontrei, eu as comi. Por quê? É meu alimento. E nós deixamos muitas vezes isso aqui de lado, queridos. Eu vou contar um testemunho para vocês, queridos. Aleluia, Jesus. Há 2 anos, queridos, nós vemos passando uma dificuldade muito grande. Uma luta, uma tribulação. Perdi pessoas que estavam muito ligadas a mim. Meu pai, meu sogro, minha mãe. E deixei, sim, queridos, deixei muitas vezes essa palavra de lado. Porque tinha compromissos de levar um, levar o outro, e estar junto com um, estar com o outro, estar em algum lugar, estar em outro. E deixei sim, queridos, muitas vezes de me agarrar nessa palavra para sustentar no que as pessoas diziam. E isso é um erro, queridos. Porque no versículo 16 aqui, já tem algum tempo que eu venho ruminando esse Timóteo, capítulo 2, versículo 16, que ele diz assim, que toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Se essa palavra é o respirar de Deus, querido, se essa palavra é o sopro de Deus, se eu estou deixando a maneira certa de viver, eu estou morto. Mas não é morto para minhas concupiscências, para isso eu estou vivo. Eu estou dizendo isso no momento que eu estava passando, queridos. Nesses 2 anos em que nós viemos lutando e combatendo o bom combate. Sempre quando as pessoas me perguntaram, meu irmão, como é que você está? Eu sempre respondia, combatendo o bom combate, meu irmão. Combatendo o bom combate. Até hoje isso. Porque nós teremos perseguições sim, queridos. A palavra de Deus diz aqui, ó, no versículo de número 12, de fato, todas as pessoas que almejam, que querem realmente viver o evangelho da verdade, viver essa palavra como uma rema na tua vida, viver isso aqui, a pessoa tem que piedosamente, aqui diz, ó, todos que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ou serão o quê? Não, quando você almejar ser Cristo, você vai ser rico, irmão. Milionário, você não precisa mais nada, recebeu Jesus, chega, senta na cadeira aí, ouve o que tem que ouvir. Não. Serão perseguidas, principalmente aqueles que são próximos de nós. Sabe por quê, queridos? Porque a gente tem a verdade. A gente tem a palavra da verdade. A gente fala o que a Bíblia manda a gente dizer. E quando a gente diz isso, queridos, pessoas que estão ao nosso redor ficam chateadas com isso. Mas esta é a verdade. E eu não tenho que abrir mão disso. Porque ela corrige os meus erros. Ela me ensina a maneira certa de viver. Aí no versículo 17 ela diz assim, que todo homem de Deus tem a capacidade de pleno preparo para realizar todas as boas ações. Aqui diz aqui que todo homem tem a capacidade, o pleno preparo. Algumas outras versões eu não sei como é, não estou lembrado como que diz. Perfeito. Que todo homem é perfeito. Aqui diz que esse perfeito diz em questão da maturidade. Cada vez que nós mergulhamos nessa palavra, cada vez que nós nos dedicamos o nosso tempo a ela, queridos,
nós nos tornamos maduros. Nós não tornamos maduros porque nós passamos por uma perseguição e fomos aprovados. Não. Engana-se, queridos, que você vai passar uma perseguição e você, passando por ela, você vai ser maduro. Não é, queridos. A palavra de Deus diz que você é maduro aqui quando você entende a maneira certa de viver no ensino dessa palavra. Ela não fala assim, você vai ser perseguido e você vai crescer espiritualmente. Não. Você cresce espiritualmente quando você entende o princípio dessa palavra e começa a praticar essa palavra, queridos. Na sexta-feira, no culto de homens lá embaixo, entrou em discussão sobre a homossexualidade. Que a nossa igreja não está preparada. Eu estou falando a nossa porque não vou citar outras igrejas que eu não sei como é que estão nessa questão. Mas a nossa igreja, será que ela está preparada para receber 2 homens que adentraram aqui dentro de mão dadas? Pergunta isso para você mesmo, querido. Será que eu estou preparado para isso? Será que eu estou preparado para receber um morador de rua que senta mal cheiroso aqui? Eu tenho que suportá-lo, queridos. Será que nós estamos preparados para isso? Será que nós estamos preparados realmente para ensinar essas pessoas aquilo que nós temos aprendido aqui? Ou será que é muito mais fácil nós sentarmos aqui e falar assim, ela entrou um boiolinha aí, você viu? Olha lá, boiolinha, 2 boiolinhas. Olha lá, entrou aí, 2 boiolinhas aí na igreja. Será que é isso que nós temos que julgar, de falar dessa forma? A palavra de Deus, querido, diz que os homossexuais, os imorais, não herdarão o reino dos céus. Mas se você pegar na palavra de Deus também, queridos, diz que essas pessoas têm salvação para elas. Querem ver, queridos? Abram lá em 1 Coríntios 6:9. Um pouquinho para trás aí. Mas deixa o dedinho depois de Timóteo aí para nós voltarmos aí. Só quero abrir algo sobre isso. Primeiro Coríntios 6:9. Porque essas pessoas, queridos, têm salvação. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixeis enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que entregam as práticas homossexuais de qualquer espécie. Aí ele diz, nem ladrões, nem isso, aquilo. Mas está vendo aqui, queridos, a Bíblia diz que essas pessoas não herdarão o reino dos céus. Mas olha o que diz no versículo 11 desse mesmo capítulo de 1 Coríntios 6, verso 11. Mas assim fostes, queridos, alguns de vós, assim fostes, queridos. Dentro da nossa igreja tem pessoas que são ex-homossexuais. E essa palavra aqui é muito clara para ele. Assim fostes alguns de vós. Contudo, vos fostes lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. A cura para quem aqui, queridos? Para os imorais? Para os homossexuais? Para os idólatras? Para os beberrãos? A cura. Porque vós fostes. E essas pessoas, quando adentrarem dentro da igreja, nós temos que estar preparados para isso, queridos. Nós temos que estar maduro para isso. Não para julgar, não para falar para essas pessoas, olha, vocês não podem entrar na igreja assim não, de mão dada, vocês são 2 homens. Não, queridos, mas ministrar sim para eles a palavra da verdade, a palavra que muda, a palavra que transforma, a palavra no qual nós nos asseguramos, a palavra no qual nós temos vivido.
Porque se outra pessoa vier me pregar um evangelho que não é esse, queridos, perdão, pula fora. Mas nós não, queridos. Nós temos ouvido todos os dias. Nós temos visto aqui os nossos pastores pregar. A palavra é nos lançada todos os dias. A palavra nos confronta todos os dias. Mas ao invés de confrontar, o que eu faço? Murmuro? Ou eu vou para o ensino que me corrige? Que me torna um homem maduro? Que me torna um homem perfeito? Outras coisas que Paulo falava a Timóteo. Que ele tem que perseverar no verdadeiro evangelho. Volta um capítulo atrás de Timóteo, aí 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 2, do versículo 1, eu vou ler para vocês. Por que nós temos que perseverar no verdadeiro evangelho? Tu, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular a outros. Perseverar, queridos, no evangelho da verdade. Permanecer nisso para ensinar a outras pessoas. Uma outra coisa que Paulo diz a Timóteo: pregue o evangelho. Um pouquinho à frente aqui, 2 Timóteo mesmo, capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4, verso do 1 ao 3. Eu te encorajo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por ocasião da sua manifestação pessoal mediante seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, encoraja com toda a paciência e sã doutrina. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino, ao contrário, sentindo coceiras nos seus ouvidos, reunirão mestre para si mesmo, de acordo com suas próprias vontades. Então Paulo exorta Timóteo aqui: pregue a palavra, Timóteo. Fale para essas pessoas da verdade de Cristo. Senão vai chegar um tempo que elas... E isso é verdade, a Bíblia diz que muitos se esfriarão. E nesse tempo, querido, as pessoas se reunirão mestre para si mesmo. Não, deixa aqui que essa aqui é a minha igreja, é a minha forma de fazer, é o meu jeito de ser. Você não precisa levantar a mão não, querido, mas vou fazer uma pergunta para todos vocês aqui. Vocês têm sentido falta de algumas pessoas na igreja? Eu tenho, querido, sentido falta de algumas delas. Tenho orado por essas pessoas. Sabe o que acontece na igreja, queridos? Quem aqui sabe a diferença de um self-service e um à la carte? O que é, Geraldo, um self-service? Você vai e você pega o que você quer. À la carte alguém traz para você. E acontece isso na igreja hoje, queridos. A igreja tem um self-service para você. Para você ir lá e pegar e ficar à vontade. Tem pastores que vão te ensinar. Tem pastores que vão te corrigir. Tem pastores e líderes que vão te admoestar. Mas eu tenho certeza que eles também vão te amar. Vão te pegar no colo. Isso é um self-service. Só que aí acontece o quê? A pessoa está com o casamento arrebentado. Surgiu lá, arrebentou o casamento. Aí você pergunta para a pessoa assim: olha, teve um curso de casados na igreja, você quer fazer? Não. Ô irmão, tem um curso de casal de sexta-feira, você quer ir? Não. Está lá, o self-service está lá, irmão. Curso de casados, reunião de casais na sexta, reunião de mulheres, reuniões só para homens. Está lá o self-service para você pegar à vontade. Mas não, essas pessoas não querem vir, não querem fazer as coisas. E aí no momento de dificuldade, eles querem ser servidos à la carte.
Não, agora eu vou procurar o pastor. Sozinho. Ele tem que me servir agora. E aí o pastor não vai servir ele, ou um líder não vai servir ele naquele momento, ele fica chateado e não vem na igreja. Porque as pessoas não entenderem que há um self-service, queridos. A palavra é pregada de domingo, dia de sábado, às sextas-feiras, às quartas-feiras, na reunião de oração. Há um self-service para você se deleitar nisso. Aí a pessoa fala assim, não, como é que está a sua vida financeira, irmão? Estou arrebentado, cara. Estou na crise, não estou em Cristo. Por quê, irmão? Porque eu não sou fiel. Estou arrebentado. Aí depois de arrebentar, aí quer que você seja servido à la carte. Só que a la carte, que do preço é bem mais caro do que o self-service. A la carte é bem mais caro. É um tete a tete. Se o bife não vier de acordo, você manda voltar, porque você está pagando mais caro. E aí a pessoa, quando chama a la carte, ela começa a entender que ela tem que ser repreendida, que ela tem que ser admoestada, que ela tem que ser exortada, mas tem que ser amada. Mas para isso, queridos, eu e você precisamos amar essas pessoas. E nós temos que ir atrás dessas pessoas. Por que nós temos que ir para bajular essas pessoas? Ô irmão, volta para a igreja, vai lá. Não, queridos, mas para ensinar, para corrigir, para ensinar a ela a maneira certa de viver, para pregar a palavra para ela novamente, queridos. Para amá-la, para pegar no colo. Uma outra coisa, queridos, que Paulo fala para Timóteo, que nós temos que sofrer por causa do Evangelho. O quanto eu e você temos sofrido por causa desse Evangelho. O quanto eu e você temos chorado por pessoas que estão em situação de rua. E que precisa que a palavra chegue até eles. Quantos homossexuais nós temos aí fora, no qual eles precisam ouvir a palavra, queridos. Quantas pessoas, queridos, dentro da própria igreja que nós estamos aqui, sente a tua falta de você falar para ela, de você pregar para ela. E não se preocupa não, queridos, que Deus falou muito comigo e tem falado muito comigo a respeito disso. Eu não apanhei não, eu continuo apanhando por causa dessas coisas. Mas só que como corpo de Cristo, queridos, é um momento de nós estarmos juntos, unidos. Aquilo que eu falei no começo, a igreja fortificada é uma igreja que triunfa em glórias para o Senhor. Não há outra forma. Uma outra coisa que ser cristão é ser chamado para morrer por causa do Evangelho. 2 Timóteo 4:5. Estou encerrando, querido, já. Segundo Timóteo 4:5 diz assim: Tu, no entanto, se equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Isto é ser cristão, queridos. Cumprir o teu ministério, fazer o papel de evangelista. Ide, pregai o evangelho a toda criatura, todo aquele que nele crer e for batizado será salvo. Este é o teu chamado, este é o meu chamado. Queridos, eu vou deixar uma outra coisa para vocês aqui. Se vocês estiverem preocupados com essa crise que está lá fora, eu vou falar algo para vocês, queridos. Medite lá em Mateus, que diz assim: não fiques preocupado com o que há de comer ou com o que há de beber. Aí no final ele diz, sabe, buscai o reino dos céus e a tua justiça em primeiro lugar. E todas aquelas coisas, sabe essas coisas? O vestir, o comer, o beber, o andar, o caminhar, da forma que vai ser. Mas busca o reino de Deus e o restante é Ele que vai fazer.
A nossa função maior aqui, querido, é buscar o ensino dessa palavra, é buscar aquilo que essa palavra diz. A palavra diz assim que nós, sabe, nós erramos porque nós não conhecemos as Escrituras. Porém, Paulo exorta Timóteo a falar: você fica no meu ensino. Você, Timóteo, seja meu imitador. É isso que Paulo diz para Timóteo. A ficarmos neste ensino, a mergulharmos nesta palavra. Não abrir mão por nada, queridos. Não abrir mão de nada para estar com essa palavra. Porque nós vamos acabar nos perdendo nesse caminho, por não conhecer as Escrituras. E quando o enganador chegar de mal a pior, nós vamos cair, sabe aonde? Nas garras deles. E aí nós vamos culpar o diabo. Por que vai culpar o diabo? Porque eu não entendi esta palavra. E é algo que eu preciso entender. É algo que eu preciso viver. É algo que eu preciso praticar. Não basta eu somente orar se eu não for. Não basta eu apenas orar pelo enfermo se eu não for colocar a mão. Porque a palavra de Deus diz: os presbíteros dessa igreja, chame eles, coloque as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Não, irmão, daqui eu vou orar. Amém, queridos? A oração do justo pode muitos de seus efeitos. Eu creio que se eu orar aqui, o irmão vai ser ressuscitado lá. Eu creio. Vai ser curado. Ué, querido, mas por que você não vai lá? Põe a mão nele, levanta. Acorda, irmão. Porque tem faltado o ensino disso aqui, queridos. Tem faltado a perseverança nesta palavra. Nós erramos por causa disso. Por não conhecer isto. Mas Paulo exorta cada um aqui. A palavra de Deus nos exorta aqui. No capítulo 3, de versículo 17. De versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade. Para repreender o mal. Para corrigir os erros. E para ensinar de maneira certa de viver. Corrige teus erros. Comece a amar mais. Deixa essa palavra te adentrar mais no profundo, a ponto de rasgar, a ponto de separar juntas e medulas, a ponto de separar alma e espírito, queridos. Alguns anos atrás, estávamos reunidos com algumas pessoas. E veio uma palavra de Deus para nós, juntamente com essas pessoas. E que até hoje nós brincamos com isso. Algumas pessoas sabem do que eu estou dizendo. Eu tive um sonho. Um funil muito grande. Onde eu enxergava muitas pessoas na boca desse funil. Mas essas pessoas que estavam adentrando dentro desse funil, eram muito poucas. Mas as pessoas que estavam adentrando desse funil, eram as pessoas que estavam sendo salvas. E eu entendi algo que, enquanto eu estava do lado de fora vendo, eu não estava conquistando a minha salvação. Eu não estava conquistando a salvação das pessoas que estavam do meu lado, para falar para ela: caminha aqui, ó, este é o caminho, dentro daquele buraco menor que você está vendo lá, porque lá é a salvação. Mas hoje eu entendo isso, queridos. Hoje eu entendo que se eu estiver na boca do funil, eu começo a ministrar para as pessoas, e ele fala para elas: olha, aquele buraco é a salvação. Cristo te leva à salvação. Não há outra. Não há outra coisa, não há outro motivo. Não há nada, queridos, que te leve para a salvação a não ser Cristo. Não há nada, queridos, que te leve a você a conhecer o verdadeiro evangelho, a não ser essa palavra viva e eficaz. Essa palavra que muda e que transforma. Essa palavra que nos coloca no caminho de Cristo. No caminho estreito.
no caminho que nos leva à salvação e não à perdição, queridos. E eu gostaria muito que vocês entendessem nessa noite o quanto Deus tem para ensinar a cada um de nós. Para ter uma ideia disso, que a palavra dele diz que ela se renova a cada manhã. Só esse princípio de renovar a cada manhã, queridos, eu entendo o quanto que ele tem para me ensinar. Porque Eclesiastes diz assim: o que é, já foi. O que era, também já foi. E o que está por vir, querido, também já foi. Então mergulhe no ensino dessa palavra. Em nome de Jesus, queridos. Medite nela dia e noite. Seja como árvore plantada junto ao ribeiro, que dá seu fruto no tempo certo. Mas que há fruto, queridos, nesse momento que precisa do teu abraço, do teu amor, da tua correção. Deixe ser discipulado por um homem de Deus. Almeja a salvação, o Evangelho de Cristo, sofra por causa desse Evangelho. Seja ridicularizado por causa desse Evangelho. Seja chamado de tolo por causa desse Evangelho. Não me preocupo com isso. Eu me preocupo com o que a palavra diz sobre mim. Eu me preocupo com o que Cristo diz sobre mim. Sabe, quando Deus olhou para Jó e falou assim: olha lá, o meu servo. Não há ninguém na face da terra como ele. Será que se o Senhor hoje olhar lá do céu e olhar assim e falar assim: está vendo lá? O que ele pode falar de você e de mim? Só você sabe disso. Só você sabe dizer o que o Senhor pode falar de você quando Ele olha e fala assim: lá caminha meu servo bom e fiel, homem temente a Deus, instruído na palavra. Amém, queridos? Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar, queridos. Pai eterno e soberano Deus, nós te exaltamos, Senhor. Nós engrandecemos o teu santo nome, pois só tu és digno de toda a honra, de toda a glória. Pai, nos leva um ensino, Senhor, sobrenatural sobre a tua palavra. A revelação, Senhor, Pai, venha estar, Senhor, em nós, Pai. Aquela revelação viva da tua palavra, que nos muda, que nos transforma, que nos leva, Senhor, a sair da mesmice, que nos leva a ficar no teu caminho, Senhor, que é estreito, mas que é glorioso, que é formoso. Que é um lugar, Senhor, onde nos coloca, Senhor, como homens perfeitos, homens maduros, homens que levam a tua palavra a outras pessoas a viverem isso. Cumpra isso em minha vida, cumpra isso na vida dos teus filhos aqui, Senhor. Cumpra isso na vida dos teus filhos aqui, meu Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos entender isso, Senhor Pai, porque a tua palavra diz lá em Amós: chegará um tempo em que tua palavra será tirada, Senhor, mas nós seremos a tua palavra viva, que caminha nos quatro cantos desta terra, pregando a tua palavra, falando do teu evangelho, falando do teu amor, Senhor. Faça isso conosco, meu Pai. Nos mude, nos transforme para o ensino verdadeiro do evangelho, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dê uma forte aplauso, Senhor. Dê um forte aplauso. Glória a Deus. Josimar. Nós vamos escolher uma oferta agora, queridos. Amém. Depois que você nós escolhemos a oferta, você volta, senta um pouquinho, que eu só tenho uma coisa para dizer. Josimar tá vindo aí, ó. Carlão, ajuda ele aí, Carlão. Glória a Deus. Tragam aqui as suas ofertas, teu dízimo, tua primícia. Seja fiel no ensino. Seja um self-service agora. Não seja um à la carte. Traga o melhor para Deus. Eu digo sim, Senhor. Eu digo sim, Senhor. Eu digo sim ao teu chamado, Deus. Eu digo sim. Eu digo sim, Senhor.
quero falar uma coisa de som. Esses dias atrás, o pastor, eu esqueci o nome dele agora, lá de Mogi das Cruzes, de Itaiaçupeba, ele esteve na minha casa e eu conversei muito com ele, fui lá buscar uma cama. E ele precisa de homens e mulheres que vá conhecer aquele lugar lá em Itaiaçupeba. Pessoas que levem a palavra, pessoas que passem um dia com as pessoas lá dentro, conversando, ensinando essas pessoas. Queridos, tire um sábado, tire um domingo de manhã, ou um dia durante a semana. Eu não está aqui comigo, mas eu pego para você o endereço direitinho. Vá lá fazer uma visita. Vai fazer uma visita a essas pessoas que precisam de um abraço, de alguém que possa levar a ela um ensinamento legal, o ensinamento da palavra. Amém? Uma outra coisa, o projeto Winners, aqui da igreja, está fazendo aí, em média, aos sábados, 100 marmitas para entregar para as pessoas em situação de rua. Pessoas no qual está sendo levado a palavra para eles. Queridos. E tudo isso a um custo, e nós estamos precisando, nós estamos necessitando, queridos, que, no amor de Cristo, que você colabore conosco. Estamos dando de arroz, feijão, óleo. Se você quiser trazer, eu falo mistura, não sei, para mim é mistura, não tem. Se você quiser doar uma mistura, um frango, carne moída, outras coisas assim, é muito bem-vindo, queridos. Colabore, abrace isso, queridos. Eu não tenho possibilidade de ir, porque isso não é meu chamado de ir. Mas, querido, tira o escorpião do teu bolso e ajuda. Compra um pacote de arroz, compra um pacote de feijão, compra lá carne, queridos, óleo. Mas ajude o projeto a manter essas pessoas assim, queridos. Porque assim, a palavra de Deus diz, não chegue a mim de mãos vazias. Então a forma sobrenatural de chegarmos até essas pessoas é levando um alimento para elas, tanto físico quanto espiritual. Ajude a gente nisso, queridos. No domingo tragam, deixa aí em cima da mesa ali, mas colaborem com a gente, queridos. Olha, está gastando em média aí, no mês, 10 pacotes de arroz dá 50 quilos de arroz. 10 pacotes de feijão, 10 quilos de feijão. 3 quilos a 4 quilos de carne por sábado, 4 sábados, 12 a 15 quilos de carne. São 8 litros de óleo. Então ajude, abraça isso com a gente, cara. Abraça isso mesmo, queridos. Eu não estou indo, mas eu estou colaborando. E eu queria muito que a igreja se levantasse dessa forma. Sabe quando Moisés falou assim, olha, vamos construir o tabernáculo, tragam. Eu estou só fazendo uma comparação, queridos. E as pessoas começaram a trazer até Moisés chegar e falar assim, não, chega, para. Não precisa trazer mais não, que tem muito. Vai chegar dessa forma, queridos. Em que vai ser, olha gente, não precisa trazer o alimento não, porque olha como é que está isso aqui, ó. Não tem onde mais caber os alimentos. Amém, queridos? E Deus vai te recompensar a 100 por 1, em nome de Jesus. Quarta-feira abençoada, até sábado, domingo, em nome de Jesus. Amém?